hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. O que é mito na cerâmica? O que é verdade na cerâmica? Aonde se confunde entre uma coisa e outra? Como é que eu posso resolver? Para mim essa semana foi bem legal, porque me apareceu várias pessoas, assim, apareceu na verdade, são 3 pessoas querendo saber, querendo começar a cerâmica, querendo começar 1000 graus. O que é 1000 graus? O que é mito para vocês que estão aí? Alguém? Mito na cerâmica. O que poderia ser um mito que na verdade é mito, não é real? Por exemplo, posso fazer cerâmica se não tiver um ateliê? Não vou fazer cerâmica porque não tenho vidro, não tenho forno ou vidro, não vou fazer nada de vidro. O que adianta eu juntar garrafas para fazer suportes, para fazer, se eu não vou ter um forno? Será que eu vou conseguir fazer? Quer dizer, que isso são mitos. Isso é vontade, por exemplo. Se eu tenho vontade, eu preciso de quê? Eu preciso de uma sala para fazer cerâmica? Eu preciso alugar uma peça para fazer cerâmica? Eu só vou fazer cerâmica ou vidro, ou porcelana ou serigrafia só tendo uma peça alugada lá que eu vou fazer? Não. Quer dizer que isso aí isso aí já é um mito, porque eu não vou fazer porque tenho que ter isso aí. Não é verdade. Essa semana da semana passada para agora, me apareceram 3 pessoas, assim, me apareceram assim 3 pessoas que nenhuma tem. Não, uma tem ateliê que está começando, mas não tem o forno. Outra não tem nada. Uma pessoa que não sei se vocês viram, que foi o Marcelo, que veio aqui, que me procurou, que primeiro ele fez umas peças, ele fez umas peças com uma argila X e não sabia, aí veio aqui com a peça e queria fazer fazer umas peças, ele queria queimar em alta. Só que ele realmente não sabia o que era o alto, o que era o baixo. Ele não sabe definir ainda bem o que é o que é o 1000 graus. Bom, aí o Marcelo veio aqui querendo queimar umas peças, porque ele fez em casa muito bem. Ele trabalha com bonsai e ele fez umas peças muito bonitas. E aí ele veio, eu dei orientação para ele, como é que ele poderia fazer, ele foi para casa e fez maravilhas. Aí veio, trouxe as peças e eu queimei. Então, o Marcelo não tinha o ateliê, o Marcelo começou em casa. Então, não é verdade que eu preciso de uma sala. Quando eu coloquei lá os 5 itens, do mito ou verdade, eu tenho que ter uma sala para fazer isso? Não. O Marcelo fez. Ontem ele veio aqui, aí queimamos as peças do Marcelo, fez a queima, tudo direitinho, aí ele veio aqui que queria fazer a esmaltação. Mais uma verdade, o Marcelo não tinha, ele não sabia pintar, não sabia esmaltar, ele não tinha o esmalte, o que ele recorreu? Ele recorreu a um ateliê que tinha esse processo. Quer dizer, então, não é verdade que eu não possa começar a cerâmica ou vidro, seja lá dentro deste 1000 graus, que eu não possa começar a fazer, Tal é que ele tem os 3 problemas. Ele não conhecia o barro, ele não sabia como. Outra coisa assim, que tipo, lá uma daquelas perguntas que lá seria o quarto, que tipo de massa, como é que eu vou trabalhar? Então, essas coisas que a gente fica se questionando, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer? Eu posso fazer? Eu posso. Voltando lá ao Marcelo, por exemplo, que ainda é aquele assim, que ele começou, ele veio aqui, pediu, fez um cursinho, ele fez uma aula com outro ateliê e se apaixonou. Só que o outro ateliê tinha um tempo, ele não podia atender. Então aí esse ateliê me recomendou ele. Aí ele apareceu aqui e fez várias perguntas, que chegou com umas peças feitas, com uma massa que não poderia ser queimada na temperatura que ele queria. Então, para o que ele queria, para o trabalho dele.
Aí eu orientei, ele foi, saiu, comprou a massa adequada, que é uma das perguntas que eu faço, né, ali no questionamento, que comprou uma massa adequada para fazer aquela peça. Aí ele comprou, fez a peça, veio, trouxe, biscoitou comigo. Então, segundo item, ele não tem forno. Né? Ele não tem forno. Aí ele veio, queimou, e aí me disse assim, dona Antonina, eu preciso esmaltar essas peças. Eu preciso esmaltar essas peças. Então tá, então vem. Ele veio, e nós passamos uma tarde maravilhosa, aonde ele fez o esmalto, ele fez todo o processo da peça. Ele está começando direitinho como tem que ser. Começou em casa, foi se orientando, foi procurando aonde resolver o problema dele. Ele veio aqui, a gente passou uma tarde inteira. Como eu tenho esmalte, o que eu faço? O que eu fiz com ele? Ele veio aqui, eu fiz uma aula explicando para ele como é que ele vai pintar, todo aquele processo de esmaltar uma peça, né? Aí, como eu tinha o esmalte, então isso quem não tem, quem está começando pode fazer esse tipo de coisa. Que não é eu que faço, todos os ateliês fazem isso. Vão lá, fazem a peça, fazem o processo. Por exemplo, ele veio aqui, eu tinha os esmaltes, eu dei todos os esmaltes que ele precisava, né? Dentro de uma aula, como fizemos uma combinação, ele quer o esmalte, ele não precisa comprar o esmalte. Então, o que acontece? Ele vai pagar, eu pelo menos faço assim, dentro daquela aula, eu já vou embutir o esmalte. Então, o aluno vem, aprende a pintar, aprende a como ele vai esmaltar, e aí ele já tem o esmalte. Ele não precisa carregar 510 corzinhas de esmaltes. Porque como eu produzo os esmaltes, como eu faço as experiências, claro, eu tenho um mostruário e mostro para ele. Ele quer esta e esta e esta cor. Então, o que eu fui? Vou lá, peguei, claro, cobrei um X pelo trabalho, pela aula, já com esmaltes. Então, isso os ateliês fazem. Quem tem escola de ateliê faz isso. Eu não tenho uma escola regular. Eu não tenho. Eu faço só por módulos, por etapas, né? Então, mas tem gente que faz. Também tem muita gente que também não tem tempo para ficar todos os dias, ou todas as semanas, todas as quartas, a um dia. Tem muita gente que faz, mas tem muita gente que trabalha e que não tem condições. Quantas pessoas têm vontade de fazer a sua cerâmica? Eu tenho um caso muito interessante, assim, até que eu vou abrir um país que é bem interessante essa história. Eu morava numa cidade aqui bem pertinho daqui, numa cidade do interior, né? Porque eu moro em Pelotas e eu morava numa cidade a 60 quilômetros mais distante de Pelotas. E tinha um senhor que trabalhava num banco. E ele sabia, foi muito interessante isso, olha, isso deve fazer uns 15 anos mais ou menos. E ele estava se aposentando. E o sonho dele era, a esposa também estava se aposentando, e o sonho deles era trabalhar com cerâmica. E aí eles, como eu era cliente desse banco, ele sabia que era uma cidade pequena, então sabia o que eu fazia. E aí ele começou, não ficou muito tempo, porque aconteceu uns problemas lá com ele, problemas familiares. Ele saía do banco uma vez por semana e ia lá fazer uma pecinha comigo, né? Então eu tive que montar um horário para ele, mas eu montei porque eu gostava muito dele, via que ele tinha dificuldade, ele queria fazer, ele estava se aposentando, ele estava indo embora para uma chácara que ele tinha, então eles queriam aquilo ali. Então os ateliês proporcionam isso para as pessoas. Isso tudo é uma questão de fazer acertos. O que me custa fazer, né? Por exemplo, eu quero dizer assim, eu hoje não faço esse tipo de coisa, tem uma turma para quarta-feira. Não, eu faço só um bloco. Eu vejo o problema que a pessoa quer, foi no caso do Marcelo. O Marcelo não tem forno, o Marcelo não tem ateliê, o Marcelo trabalha na casa dele, ele tem um objetivo que é, ele quer montar, ele quer vender os vasinhos dele de bonsai, quer dizer que
ele está a caminho, porque ele estava comprando, ele quer aprender a fazer, né? Então é bem isso aí, é procurar, né, o lugar adequado, porque existe. Claro, às vezes demora mais um pouco, tem que esperar mais o outro, ou tem que esperar algum outro momento, mas existem os ateliês que fazem isso. Ou é cidade pequena. Aí essa semana eu recebi uma moça muito interessante. Olha, foi tão legal e mais. Ela foi me encontrando, as pessoas, normalmente essas estão me achando aqui pela live dos 1000 graus. Ela também, só que ela já está produzindo. Ela fez aula de torno, ela comprou um torno, fez. Aí ela fez um grupo que ela tem, ela fez um forno de latão, queimou as peças e me trouxe para eu, ela esmaltou e me trouxe para eu fazer a segunda queima, porque no de latão ela não conseguia fazer a queima. Então ela viajou 60 quilômetros, me trouxe aqui mas olha, queimei 2 dias para ela. Peças maravilhosas que ela faz, é uma professora de faculdade, que não tem nada a ver com cerâmica, que se apaixonou pela cerâmica e está fazendo. E mais, ela vai começar a vender para restaurantes. E ela começou a trabalhar 40 horas, parece que é federal, parece que é 40, não sei quanto período, mas eu sei que ela trabalha o dia todo. E ela faz esse processo à noite. E ela mesma me disse, eu faço na cozinha, eu faço na minha casa, no meu espaço, né? Então, para você ver que quando a gente quer, a gente acha. Aí ela descobriu que eu queimava para fora, que eu fazia esse tipo de trabalho, e ela veio aqui. Então, atrás dela, vem outras pessoas nesse mesmo processo. Hoje também me apareceu uma moça, né, que, olha que interessante também. Ela faz um trabalho a qual eu estava precisando, né? E ela já tem queimado comigo e hoje eu estou precisando de um trabalho maior, que eu sei que ela faz, e muito bem feito, e ela faz uma cerâmica muito bonita. Então o que a gente fez hoje? Nós fizemos por um mês, tu vê que tudo é uma questão de se ajustar. A gente fez por um mês uma parceria. Ela vai produzir as peças para ela, né? Ela vai produzir as peças, tá? Vai vir aqui, vai fazer o processo da pintura, o processo da queima, porque ela já está queimando comigo, ela vai continuar queimando, e nós vamos trocar figurinha. Então, tudo isso é ganho. Ah, eu não vou ganhar dinheiro dela e nem ela ganhar dinheiro de mim. Como que não? Se nós estamos trocando. Claro, ela disse, olha, meu preço é X, e eu dei o que ela queria comigo, meu preço é X. Então o que nós fizemos? Nós fizemos eu comprei o produto dela e ela comprou o produto meu. Ela não tem ateliê, ela não tem forno, ela trabalha noutra área completamente diferente. E o que ela fez? Ela está entrando na cerâmica. Por que ela está entrando na cerâmica? Porque ela está vendo muito vídeos. A minha pergunta era o seguinte, ó, tem uma lá das perguntas que eu acho que eu fiz assim, ó. Será que eu posso aprender online? Aprende mesmo. Só não aprende quem não estudou. Eu, por exemplo, eu aprendi muito. Claro que eu tenho meu professor maravilhoso, que você sabe que eu não me canso de falar. Mas eu aprendi principalmente no vidro. Eu aprendi muita coisa online com vídeos americanos e com livros. Eu não falo, já disse para vocês, eu não falo nada, não entendo nada de inglês. Mas a gente que trabalha com artes, com as mãos, a gente olhando, a gente vai... Claro que às vezes tem que ver 10 vezes a mesma coisa para poder concluir aquilo ali. Mas a gente aprende. E nos livros eu compro mesmo. Tanto de cerâmica quanto de vidro, de outra coisinha que eu comprei, um de vitral maravilhoso, que eu acho que eu aprendi muito mesmo, que foi muito legal dos vitrais, que hoje eu não tenho medo de fazer um vitral. Foi nos livros que eu comprei, né? Comprei uma coleção.
E como é que eu faço? Eu vou fazendo a tradução. Eu pego hoje, graças a Deus, nós temos essa maravilha do telefone, né? Eu pego ali, ponho no tradutor, eu ponho o foco no tradutor, fotografo, vou lendo e vou com o meu caderninho, ó. E é claro que várias vezes eu tenho que ouvir várias vezes para poder entender como eu aprender o que é mito. Mito é eu acreditar numa coisa, vai acontecer isso né? E às vezes não acontece. O mito, não posso fazer um ateliê porque eu não tenho espaço. Tenho sim, tenho. Não vou queimar porque eu não tenho onde queimar. Mas eu tenho que pagar eu tenho que pagar a queima. A queima é tão cara, tudo a queima o problema todo é a queima. A queima é um pavor. Ela não é barata. Mas aí, como é que vai saber se ela é cara ou não é cara? Primeira coisa que eu tenho que saber, lidar com o meu forno. Porque isso é verdade. Isso não é mito. Eu tenho que aprender a lidar com o meu forno. Eu tenho que saber o que eu tenho que saber do meu forno. Isso não é mito, isso é verdade. Eu tenho que saber qual é o consumo do meu forno. Isso é verdade. Como é que eu vou saber? Eu nunca vou saber quantos quilowatts gasta o meu forno por hora. Isso é mito. Verdade é estudar para ver quanto é que custa o quilowatts, fazer a regrinha para ver quanto o teu forno gasta por hora. Mas é assim, ó. Esses dias eu vi eu até fui ler para saber se era verdade. Um fornecedor de forno dizia assim, ó: meu consumo, este forno é maravilhoso, consome X quilowatt, consome X dinheiro por hora. Não, consome tantos, o meu forno consome tantos numa queima. Não é verdade. Eu só vou saber. Isto não é verdade. Eu só vou saber o quanto o meu forno consome se eu programar uma queima, partir do zero lá na quilometragem, ver quantas horas este forno ficou ligado, porque uma queima de biscoito bem feita não é em 1 hora ou 2. Desculpe. Nós temos que saber o que eu vou, qual é a verdade de saber isso aí, do forno, como é que funciona o forno. Eu tenho que saber a capacidade do meu forno, eu tenho que saber, a capacidade é o que é, quantos quilos eu vou colocar ali dentro. Se eu colocar, vamos fazer uma hipótese, tá? Vamos fazer hipótese. Se eu coloquei 10 quilos, eu gastei, como é que eu vou saber se eu gastei 10 quilos? Eu gastei 10, um pacote são 10 quilos. Eu gastei aqueles 10 quilos, todas as peças. Toquei dentro do forno. Será que esse meu forno tem essa capacidade desses 10 quilos? Aí eu tenho uma peça só e eu tô com pressa e eu vou tocar ali dentro. Este forno vai gastar a mesma coisa? Aquela hora que ele disse lá que o forno gastava X, gastava menos de 100 reais, assim, era uma coisa assim, ó. Será que tu ligar, vocês imaginem ligar um chuveiro, que a gente que é dona de casa, que criou filho, tá sempre dizendo, olha fulano, sai do chuveiro, olha o chuveiro tá gastando gás. E tu sabe que um banho não dá mais do que 15 minutos. E a mãe fica escabelada por causa da conta da luz. Agora vocês imaginem uma queima de 6 horas. De uma resistência grossa. Porque a resistência do chuveiro é aquela fininha. A resistência do forno é aquela grossa. Então aí estão os mitos e as verdades. Fulana, a queima dela... Eu recebo essa crítica. A queima da fulana é caríssima. Tudo bem.
mas a minha queima vai durar X. Eu tenho um forno que não vai passar a temperatura. Meu forno tu pode estar lá do 1200 e tanto, tu toca nele, ele não tá perdendo calor. Então, ele é um forno caro. Ele me foi um forno caro. Mas por que ele é caro? Então, assim, eu vou comprar um forno mais barato que... Não é a verdade isso aí. Isso assim, ó, é bem aquela que se diz, o barato às vezes sai caro. Eu não tô falando de forno nenhum, assim, ó, eu tô só dizendo, eu tô falando porque eu sou uma pessoa que eu posso falar de forno porque eu já tive várias marcas, eu já comprei, a Graça Santos tá aqui, pode me dizer. A Graça conhece bem, eu já comprei vários fornos, eu já vendi vários fornos e eu tenho diversas marcas. Então, tu só pode ter uma avaliação disso que eu tô dizendo, não é uma verdade. É uma constatação que eu tive com o meu trabalho nesses 30 anos. Então não adianta eu dizer, eu vou me iludir e vou comprar um forno baratinho. Tudo bem, tu pode até comprar. A gente compra o que dá. Compra um usado, não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte, ó, que nós não podemos chegar e dizer, esta é a verdade. Não, tu tens que ter a experiência de tu fazer aquilo ali. Eu comprei vários fornos usados. Vários. Mas também comprei fornos novos. Mas eu comecei com fornos velhos. Comprei com fornos de segunda mão, ou de terceira mão, seja lá o que for. Mas eram os fornos que eu tinha no momento, que eu tinha que aprender a queimar. Então é isso que a gente tem que ver. Tá? Não existe o lá em cima e o lá embaixo. Temos que ir aprendendo a fazer isso aí. Então, esta é a verdade. Mito é aquele, eu vou comprar 10 quilos de barro e vou fazer o barro e vou sair fazendo panela, vou sair fazendo prato, vou sair fazendo vaso, vou saber fazendo tudo e vou queimando e não vou ter o processo de saber. Tá em casa, faz o vasinho, faz o prato, faz a panela, faz o que... Mas faz assim, ó, faz aprendendo a técnica. Não tenho dinheiro para aprender a fazer. Gente, tá cheio. Só não aprende quem não quer. Tem aula de graça a dar horrores. Nós aprendemos online. Se eu puder pagar um curso, melhor. Porque aí eu vou focar naquilo que eu quero. Mas eu posso, existe N cursos de como cortar vidro, de como fazer isso, de como amassar um barro, existe. Mas aí eu quero fazer o seguinte, eu quero focar num determinado assunto. Então eu aí, com esse processo, eu posso ir fazendo isso aí, com esse processo. Aí eu vou comprar um curso online, seja ele qual for, seja da onde for. Ou não compro um curso online, eu vou aprendendo, porque online se aprende. Se aprende fazendo crochê, se aprende a costurar, se aprende tudo. Se aprende a cozinhar. Online é um espetáculo. Temos que saber usar. Temos que, assim, ó, focar naquilo ali. Por exemplo, eu trabalho com 1000 graus. Então, o que vocês vão procurar? Uma referência, não estão comigo, mas vão procurar uma referência de quem trabalha com 1000 graus. Quero trabalhar com porcelana. Vou procurar um ateliê que trabalhe com porcelana para me ensinar. Depois que eu já tenho uma noção de que é aquilo ali, eu vou online. Ou vice-versa. Né? Então, assim, ó, agora outra pergunta. Qual o tipo de argila escolher para começar? Isso é bem importante. Existe argila escolar. Eu acho que é um bom processo para quando nós estamos... Eu estou falando, gente, para quem está começando. Tá? Então, a argila escolar, ela tem assim, umas certas problemas para trabalhar. Ela é muito úmida, claro, porque ela é feita para criança. Ela não é feita assim para fazer, mas dá para fazer. Tu não pode fazer uma argila escolar
um prato, algo para louça. Mas tu pode fazer um pássaro. Quanta coisa bonita tem nisso aí. Quantos pássaros nós podemos fazer? Vocês podem fazer frutas, né? Vocês podem fazer N coisas que não sejam utilitários numa massa escolar. A massa escolar vai ter uma dificuldade de trabalho. Mas isso aí, vocês procurem um ateliê, procurem também bote lá no Google, como trabalhar com massa escolar. Existem elementos que se põem naquela massa escolar que ela vai te dar maior resistência, que ela vai te dar melhor para trabalhar. Mas vocês fazem, que a massa escolar é uma coisa barata. Ela dá para queimar. Como nós trabalhamos até 1000 graus, até quando eu vou queimar? Eu posso queimar uma massa escolar até 800 graus. Eu posso fazer por exemplo, um raku, eu talvez tenha uma certa dificuldade por causa do choque que tem. Mas um sagar eu posso fazer com a massa escolar. O que é o sagar? Esses dias eu mostrei para vocês, né? Eu já fiz várias lives sobre sagar. Então vocês podem fazer em peças maravilhosas, né? Vocês podem fazer vasinhos. Como este menino que está fazendo esses vasos, essas peças para o bonsai para ele. Para o ateliê dele, pro estúdio dele. Então, assim, ó, são coisas assim, ó, que dá para fazer. Ah, uma massa escolar eu não posso fazer. Não é verdade. Eu posso fazer N coisas. Eu não posso, isso é verdade. Eu não posso fazer com a massa escolar um prato para eu colocar na minha mesa. Na minha mesa, eu dar de presente, ou seja qual for. Isso eu não posso fazer. Isso até mesmo porque a massa escolar não resiste a mais de 1000 graus. Então, isto nós temos que aprender. Como assim, quando eu aprender que tipo de massa? Eu tenho que saber. Como é que eu vou saber esta coisa? Ah, eu óleo, como é que eu vou fazer? Eu vou botar queimar ela vou ter a vontade? Não. Como é que eu vou formar? Eu vou ter que perguntar para o fornecedor, que normalmente vem no fornecedor, que temperatura que ele atinge. Então, vocês não têm um forno, mas vocês podem comprar uma massa melhor, né? Eu não estou dizendo que a massa escolar não seja boa. Ela é boa para um determinado processo. E assim nós vamos subindo. Por exemplo, não me adianta nada eu comprar uma massa que vai lá queimar a 1300 graus, se eu não trabalho com 1300, eu trabalho com 1000. Para que eu vou comprar? Para que eu vou pagar uma coisa mais cara? Tá, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer com 1000. Eu quero comprar aquela massa de 1300 graus. Eu vou encontrar o forno. Eu vou encontrar um ateliê que me queime a 1300 graus. Eu não queimo. Por que eu não queimo? Porque eu tenho restrições, porque eu vou ter um forno que vai me queimar 1300, vai. Só que ele vai me durar, né? Isso é verdade. Quanto maior a temperatura, mais tu tem desgaste do forno. Isto é verdade. Quanto mais baixa for a temperatura, maior é a qualidade do teu forno, como é que se diz? A longevidade dele. Ele vai durar mais anos. Um forno que me vai a 1000, esses dias eu vendi um forno, eu falei pra vocês, eu vendi um forno que eu já tinha comprado, que normalmente ela tá aqui, uma amiga minha, eu já tinha comprado dela, que queimava 1000, eu mandei recuperar ele todinho, e este forno ficou comigo 22 anos. Mas eu só queimava, porque a qualidade dele era só de baixa. Era só até 1000 graus. E eu vendi o forno pro rapaz,
ele tá queimando, encantado, o forno assim, ó, tava zeradinho. Claro, eu tinha todos esses cuidados. Eu nunca passei do limite dele. Então, isto é verdade. Mito eu querer comprar uma massa lá de alta, fazer uma pecinha e eu posso até queimar. Ela é de alta, eu posso queimar ela embaixo, mas não vai ter o mesmo resultado. É a mesma coisa que eu fazer o bolo. Manda botar 180 graus. Vamos botar 180 graus para fazer a queima. Mas eu não quero botar 180, eu vou botar 160. Eu tenho ali uma diferença. Então, não é verdade o que eu estou fazendo. Isso não é verdade. Tu tens que obedecer as coisas certas. Então, eu, por exemplo, trabalho com... Claro, eu tenho outro processo, eu trabalho com alta, é outra história. Mas eu, por exemplo, eu foco no 1000 graus. Porque dentro do 1000 graus, eu tenho várias oportunidades. Eu tenho raku, eu tenho sagar, eu tenho vidro, eu tenho porcelana, eu tenho serigrafia. Então, existe uma gama muito grande. Que isso eu posso ir fazendo, né? E vou. O pessoal tá me abanando, eu não tô abanando. Que indelicada que eu tô falando, mas acontece que aí eu me perco o assunto. Você em... Tá, vamos ver. Beijinhos a todos. Tá, vamos ver assim, ó. Eu consigo aprender, uma das perguntas que eu fiz, consigo aprender com aula online? Eu aprendo muito. E todo mundo aprende. A gente aprende inglês, a gente aprende italiano, né? Quer dizer, eu inglês não, porque eu não consigo, eu tenho uma burrice com o inglês, que é uma coisa, eu acho assim, ó, eu tenho um bloqueio. É o que o meu pessoal me diz, que eu tenho um bloqueio. Porque o resto eu vou tranquilo, mas não adianta. Mas é isso aí. Agora sim, medos... Não sei se eu já falei em todos, mas vamos aqui. Agora sim, ó, o medo de errar na esmaltação. Esse pra mim, esse é bravo. Mas eu luto, eu vou e eu aprendi. Gostei muito aprender assim, ó, a ser como começar. E como é que eu comecei? Como é que assim, ó, coisas assim que o Nelson me ensinava e eu fazia e não fazia certo, não, mas eu não fazia por quê? Porque eu estava bloqueada. Então assim, o que eu resolvia fazer? Eu fui ver, gente, vocês não têm noção por aonde eu passei de esmaltação. Tudo online. Tudo online. Até que fazia, eu errava, fazia. Porque o bom da gente é quando a gente erra. Eu tenho este conceito que assim, ó, quanto mais nós errarmos, mais nós vamos estudarmos. Porque assim, a gente não tem que descobrir, eu errei, não vou fazer mais. Não, tem que fazer. Porque assim, ó, eu não posso ficar no eu acho. Não posso ficar na dúvida. Quem tem que resolver o meu problema sou eu. Então, a esmaltação é difícil, mas se aprende mesmo. Aprende. Não é, Luísa, que nós estávamos conversando hoje? Quer dizer que aprende. Tem truquezinhos. Tem uma aguadinha a mais, uma aguadinha a menos. Né? Tem um esmalte mais grosso, outro mais fino. O que nós vamos fazer com isso aí? Isso. O esmalte bom é aquele que é bem grosso. Não é verdade. Não é verdade. O esmalte tem que ter proporções de água. Eu tô comprando água. Gente, se um esmalte precisa de 100% do pó com 100% de água, é o que ele precisa. Quantas vezes nós tomamos 5 gotas de um remédio e o outro precisa de 10? Né? Então, não é a água. Nós temos que aprender e colocar como nós vamos colocar aquele esmalte daquela peça. Se ele é aguado, melhor ainda. Tô comprando água. Não tá comprando água. Pergunta pro teu fornecedor qual é o percentual. Isso aí tá nos livros, tá aberto, tá aberto. Hoje não existe mais o engano, sabe? Não existe mais. Quer dizer que o esmalte, eu vou passar, por exemplo, eu peguei uma esmaltação.
Para mim é o mais difícil. Para mim, o mais difícil que tem não é fazer o esmalte. É o levar o esmalte. Como é que a quantidade que eu levo? Isso a gente tem que ir aprendendo, olhando, vendo filmezinho. Errou? Boa noite. Quem é que foi? Ah, Cristina. Eu fico meio sem conseguir muito ver bem. Tudo bom, Cristina? Vamos dar um abraço. Oi. Então, um abraço, um abaninho para minhas amiguinhas que estão aí me acolhendo. Né? Muito obrigada pela paciência. Então, a esmaltação, gente, acho que o momento de colocar... Ah, como é que eu vou colocar? Eu vou ter uma peça que eu queimei a quanto? Eu tenho que saber aquela queima, se aquela queima que eu tenho é adequado para aquele esmalte que eu tenho. Então, nós sempre temos que estar assim, ó, taco a taco, uma coisa com a outra. Ó, aqui é um biscoito e aqui é um esmalte. Eles têm que se unirem, eles têm que trabalharem juntos. Não adianta eu comprar um esmalte. Ah, o esmalte não... Eu queimei uma peça e o esmalte ficou fosco e ele é brilhante. O que é isso? É falta de fogo. Isso é verdade. Agora eu dizia assim, ah, eu comprei um esmalte errado, me venderam uma porcaria e eu botei no fogo e aquilo não abriu. Não é verdade. Eu tenho que comprar o esmalte de acordo com aquela... a pessoa que está queimando, eu, por exemplo, eu sei se vou queimar a 780 ou vou queimar a 840. Essa semana eu fiz um teste na minha aprendizado. Eu vou contar porque foi o real e eu acho assim, ó, que a gente tem que ouvir os erros e os acertos, mas eu não fiz errado, eu quis testar. Eu fiz até tá aqui um pedaço da peça. Eu estava fazendo uns testes de sagar, tá? Então, exatamente eu queria ver isso aqui, ó. E eu tinha mais umas 4 ou 5 peças. Então, eu sei que aquele sagar, eu tenho um X para queimar. Eu tenho uma temperatura, é menos de 1000 graus, porque eu estou trabalhando em cima do 1000 graus. Então, aquele sagar, a minha proposta era queimar. A princípio, era queimar, porque os elementos que eu tinha para trabalhar com o sagar, ele me atingia tranquilamente a 780. O que eu fiz? Eu peguei, quando chegou em 780, eu abri o forno, pincei uma peça e fechei o forno. E eu fiz uma queima direta, tá? Uma queima direta. O que é uma queima direta? Eu fui lá, zerei o forno e subi e botei os graus frios. Então, eu tinha queimado a 780, aquela peça, pincei ela, que poderia ser até um raku, se eu quisesse. Mas eu deixei ela esfriar, normal, tá. E coloquei o resto a 840. Porque eu tinha colocado, eu estava fazendo uma experiência, eu tinha colocado um elemento X dentro daquela proposta, daquele sagar, que não fazia parte, mas eu queria testar, tá? Eu botei um fundente lá e subi. O que aconteceu? O que era de sagar sumiu. Por que ele sumiu? Porque tinha ido além dos 780. Então, tudo isso é na esmaltação que a gente tem que aprender isso aí. Não adianta é aquilo que eu já disse, ó, não adianta eu comprar um esmalte lá de alta e querer colocar em baixa, que não vai dar. Isso é verdade. Mito é eu pensar que eu vou comprar um esmalte que vai dar para tudo. E eu ouço tanto isso. Ah, eu comprei um esmalte que vai de 700 a 1.200. Eu não conheço ainda.
Quando dá uma coisa, não dá na outra. Então tem que haver uma composição entre o esmalte e a massa. Qual é a massa que eu estou comprando? Qual é o esmalte que eu estou usando? Então, isso é assim, ó. Isto, gente, isto nós aprendemos em curso online, maravilhas. Tem maravilhas de curso online. Como também tem muita coisa boa no YouTube, de graça. Então nós podemos começar a trabalhar. A gente trabalha. E isto é verdade. Mito eu achar que eu não posso fazer nada disso se eu não tiver uma sala bonita. Por exemplo, eu aqui, ó, antes eu tinha uma casa enorme que eu fazia racu, eu fazia tudo e prendia fogo em tudo. Pelas condições minhas de vida e de idade, eu fui me reduzindo. Hoje eu tenho um espaço de 3 metros por 3 metros, aonde eu tenho o meu cafofo, o meu ateliê, seja lá o que for. Eu tô dentro de casa, porque eu não quero mais ir pra rua. Eu não quero mais ir pra rua, porque tá legal ficar dentro de casa. Porque eu tô querendo fazer só experiência. Então, isto é a minha realidade. Mas, de repente, eu tô pegando gente, que eu tô encantada, porque eu tô com 3 jovens. 3 jovens. Que estão à luta. Gente, é gente jovem. Não é assim, 30 anos. É gente de menos disso. Que estão querendo fazer em casa as coisinhas pequenininhas e indo procurando. Eles estão com uma cabeça tão legal que eles estão se abrindo, porque assim, eles vão à procura do ateliê. Vai sair mais caro? Vai sair mais barato? Será que um forno que eu vou comprar um forno hoje, por exemplo, esse que eu tenho, né? Eu vou comprar um forno que não custa menos de 18, 20 mil. Será que eu vou tirar esse dinheiro agora? Não é muito mais fácil eu fazer as minhas pecinhas em casa, ir lá, procurar alguém que queime, e vou lá, eu vou ir vendendo essas minhas peças. Então, por mais caro que seja a queima, ela não vai ser tão mais caro do que o trabalho que tu tens. Vai embutir ali dentro. Uma peça vai custar R$5 de queima. Porque ele entrou dentro daquele forno, ele teve uma prateleira, ele teve X números de peças, eu vou calcular. Como é que eu vou calcular isso aí? Eu tô com essa pecinha pequenininha aqui, ó, me apareceu 10 pecinhas pequenininhas dessa aqui e um prato grande. É claro que esta aqui, nós vamos ter que ver quanto é que custou aquela prateleira, como é que você vai se calcular aquilo ali. Então, nós temos que ter a logística do como calcular aquele preço. E aquela queima que era 5, não estou dizendo assim, só explicando mais ou menos, né? Então, uma queima, ela é cara. A gente sempre acha que o trabalho do outro é mais caro que o da gente. Isso é uma verdade. A gente sempre está querendo tirar lucro, gente. A gente nunca está... Por exemplo, eu hoje, quando fiz o trabalho com essa menina, que nós fizemos um pacto, um acordo, ela cobrou o preço dela. E eu cobrei o meu preço. E nós vamos chegar aqui. Por exemplo, eu não tenho forno, eu tenho uma amiga que tem o forno para queimar. Eu preciso de levar aquela peça. Então eu vou lá, queimo com ela, divido com... Quer dizer que eu vou pagar para ela o trabalho dela, ela vai cobrar X, e eu vou acrescentar, como tudo. Vocês pensam que uma loja que vende a meinha para nós, eles não embutem tudo? Tudo faz parte. Eu não posso achar assim, ó. Eu acho muito feio, vou ser bem sincero, isso aí eu tô falando uma coisa bem particular minha. Eu acho muito feio a gente achar a coisa dos outros muito mais cara. Porque assim, ó, cada um sabe o seu preço. Se eu achar que a pessoa tá me extorquindo, então uma vez só eu não vou mais. Mas eu não posso desrespeitar aquele trabalho dela.
Isto é verdade. Isto é verdade. Eu posso não querer mais queimar com ela. Eu posso não querer comprar mais aquela peça X. Eu posso não querer comprar aquele esmalte X. Gente, não existe dólar furado. Meu pai morreu, já teria 100 anos. Meu pai dizia sempre isso. Não existe dólar furado. Tudo tem uma relação. Então nós temos que ver o que é a verdade e o que é o mito para nós. Então nós temos que começar a pensar, avaliar isso aí. Mas eu estou extremamente... Olha, vocês não têm noção. Eu com 75 anos, chegar nessa idade, que eu me sinto legal, mas tô velha. Esses dias daqui, acho que ela tá aqui, acho que a Karina tá aí, que eu disse que eu digo que eu vou parar, e ela disse que eu tô com um foguete e vou querendo parar. Mas não é a gente... Mas hoje eu tô muito encantada com os jovens. Os jovens que estão assim, ó... Gente, tá uma explosão de cerâmica que dá gosto. Dá gosto mesmo. Ver essa gente querer saber fazer, como se faz. E eles não estão assim, ó... Eu vejo para esse pessoal que está aqui chegando aqui em casa, que eles... é X e deu, tá acabado o assunto. Ele olha, ela tá mandando o quê? Os foguetinhos. Ah, ela disse que era um foguete. Não, ela disse que era um foguete. É fofoqueira. Aí, então assim, ó, a gente tem que ver essa coisa assim, ó. O que é o mito pra gente? Vamos voltar lá na parceria do forno. Eu já falei no forno, acho que já estamos terminando o horário, né? Qual o tipo de argila que se falou? Os erros de esmaltação. A esmaltação, qual é os erros? O medo, não é o erro, é o medo de errar na esmaltação. Essa é uma coisa que tem que estudar. Como tudo tem que estudar, mas a esmaltação, tu tem que aprender assim, ó. Não pense que as pessoas estão vendendo água para vocês. Ninguém faz vendendo água e coisa. Então, se tá com dúvida, compre em pó. Não é? Se tá comprando água, compre em pó. Mas agora eu vou dizer para vocês, comprou em pó, como é que eu vou diluir ela? Como é que ele não vai agarrar no pincel? Por que ele agarra no pincel? Por que ele gruda? Por que às vezes eu tenho que fazer ele só de imersão, porque o pincel vai lá e agarra? Isso tudo aí tem técnica, tem estudo, tem trabalho, tem matéria-prima. Então nós temos que pensar nisso aí. Se o esmalte lá da fulaninha tá com água, não compra dela, compra em pó. Tem muita gente vendendo em pó. Aliás, não tem muita gente, mas tem. Mas não estou dizendo que não seja bom. Não estou dizendo isso. Mas se vocês pegarem conscientemente, isso não é mito, isso é verdade. Vocês pegarem um esmalte em pó e um esmalte preparado, qual será o melhor para trabalhar? Pense, trabalhe com a consciência de vocês. Então, se eu tenho dificuldade, se eu vou perder tempo, o meu custo-benefício daquilo ali, eu peguei um esmalte em pó, eu passei ele no pincel, ele grudou, e aí a minha peça, ela fica toda onduladinha, não sei por que... isso aí quando tocar fogo vai dar na mesma. Não dá na mesma. Isto é esmaltação, não dá. Esmalte que fique mais alto, a não ser que ele seja um esmalte reativo. Aí é outra história. Mas um esmalte comum, um transparente, que eu coloquei ele ficou todo onduladinho, ele agarrou no pincel, tá errado. E discuto quem vai me provar o contrário. Se é no transparente, não vai aparecer. Mas se for um azul, se for um marrom, tu vai sentir aquela onda. O que é aquela onda? Um lado vai ficar mais forte, embaixo vai ficar mais barato, vai ficar transparente. E aí vai aparecer a peça. Então, isso aqui é erro. Custei muito aprender, mas aprendi. Hoje eu olho uma peça e olho assim, ó, este aqui tá mal aplicado porque teve mais esmalte. A não ser que eu queira que ele tenha nuances. Aí é outra história da esmaltação. Mas pensem bem o que vocês estão colocando. Eu passei
Ah, eu queimei, passei 3 demão. Aí ele queimou e eu sinto que ele é áspero. Porque o esmalte, quando está bem colocado, quando tem o certo daquilo ali, tu passa e ele desliza. Quando tu passa a mão e aquele esmalte fica um pouquinho áspero, aí tem mais água do que esmalte. Mas não é o esmalte que está errado. O que está errado é eu fazer o esmalte uma demão só aguada e tá bom. Não tá bom. Não vai te dar a qualidade da tua peça. E não adianta tu teimar que é assim, porque eu passei uma vez na horizontal, outra vez na vertical. Pode passar N vezes na horizontal e na vertical. Mas tem que cobrir a peça. Então, quanto mais aguado, agora eu tô dando a técnica, aproveite aí, que não vai ser mais de graça. Quanto mais aguado, melhor é a aplicação. Fazem com 10, com 20, com 5, com o que vocês quiserem. Eu já expliquei para vocês como é que se faz. Pega-se uma agulha e como é que se vê quando é que está bem esmaltado. Qual é a profundidade? Já expliquei para vocês aqueles furinhos que aparecem, né? Tudo pipocadinho, parece tudo com sarampo. Por que aconteceu aquilo ali? Aquilo ali é esmaltação. Normalmente aquilo ali é um esmalte mais grosso do que deveria. Isto é verdade. Que o esmalte mais grosso, ele vai ter menos água. Engano de vocês. A não ser que seja um esmalte empastado. Aí é outra história. Mas um esmalte que não for empastado, não tem problema nenhum. Vocês têm que aprenderem a colocar. Se tem que colocar 10 é exagero, estou falando com vocês. Mas sempre é uma na horizontal, outra na vertical. Eu passei, fiz assim. Tu passou assim e tirou assim. Então não adianta eu fazer e voltar. O pincel não pode voltar. Se voltou, ele tirou. Então, é errado. Então, a verdade é o quê? É ter paciência, passar na horizontal, passar na vertical e assim vocês vão. Não me adianta querer passar tô com pressa, passo uma demão só. Vai furar, vai acontecer coisa errada. Paciência, paciência, paciência. Porque errei. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu sou a rainha do Google. Eu coloco assim, eu chego a colocar bem assim, por que houve um furinho no meu esmalte? E vocês vão lá. Agora que existe como é que se chama essa parte inteligente, que graças a Deus eu consegui aprender, a tirar minhas dúvidas como é que é, na inteligência. Alguém me ajude aí, como é que chama essa inteligência, que tu põe a palavra e ele te dá um texto todo? Alguém vai dizer aí? A velhinha aqui se esqueceu da coisa. Bom, mas em resumo, o Google tem tudo para nós. Como é que é você? Tá. Não, ninguém me respondeu aqui. Então assim, essa artificial, tá, obrigado. Então, essa inteligência, isso é espetacular, gente. Isto é dos deuses. É dos deuses. Vai lá, né, entra no chat e faz a pergunta. E ali a pergunta vem para vocês assim, isto é verdade. Isto é verdade. Então, é a gente ir atrás. É ir atrás do online, que é espetáculo. Eu, quando chego às lives, eu digo para o Humberto, não tem nada, não tem mais nada a contar. Mas eu tenho tanta gente que me procura, que me pergunta, que isso e aquilo. Hoje eu acho que eu já dei umas 2 ou 3, acho que 2, 3, foi uma coisa assim. Eu normalmente dou 2, 3 o mínimo por dia de consultoria, assim, que a pessoa me liga. Antonina, como é que é? Artificial, isso, tá? Então essa inteligência hoje vai nos ajudar. Isso aqui é online. Quantos cursos nós temos que a gente compra? Não vou assistir. Assistam. Não assistam hoje, assistam amanhã. Sempre está se aprendendo.
Ah, era isso que eu estava dizendo assim, ó, eu tô tão satisfeita que eu tô dando tanto dos meus 30 anos que eu achei que eu nunca ia dar. Que eu achava que nunca eu ia retribuir aquilo que eu procurei estudar. Mas eu estudo. Eu estudo. Eu assisto, sabe? Se eu puder ver um vidrinho de chinês lá que tá mexendo num vidro, que tá mexendo num barro, eu tô indo lá. Eu gosto muito, 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 muito de vídeos do YouTube americanos. Vocês, assim, eu tenho vários. Assim, eu procuro, eu vou lá e vou lá procurar. Porque, assim, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei que eu quero aprender e eu não tenho eu não tenho o recurso de ir lá. Ou eu não posso mais ir pela idade, ou eu não posso mais ir porque eu tô com uma perna que tá me doendo, ou eu não posso ir porque eu tenho um compromisso X, ou eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. E ali online tu tem gratuitamente, a única coisa que tem que pagar é a internet. Isso aí a gente já paga normalmente. Então isso aí já tá dentro do nosso pacote. Então, olha, gente, se vocês pensarem bem no online, é o bom. Pagando, comprando, vendo de graça. Aí nós vamos ver o que eu quero. Claro que o de graça não tem o pulo do gato. Mas o pagando tem. Pagando tem. Claro que às vezes tu ir no online, tu aprendendo online ou tu aprender direto, tem diferença. Mas se eu quero, eu vou aprender. Vamos ver outra coisa. Então, o método eu falei, o online eu falei. Qual o tipo de argila? Gente, isso aqui, ó, vocês pensem bem nessa argila, viu? Primeiro, procurem argila. Comecem. Vocês estão com 1000 graus. Vocês estão começando. Esse pessoal que está vindo aqui, eu estou muito satisfeita. E não só vindo, como me perguntando. E eu respondo. Se eu souber, o que eu souber eu respondo. O que eu puder dar a resposta eu dou. Então, procurem saber a argila. O que é verdade numa argila? Não dá para trabalhar com argila escolar. Dá. Claro que eu não vou fazer uma louça. Claro, eu quero aprender. O que diz ali? Queria tanto fazer seu curso. Uma hora dá. Então, assim, ó, por exemplo, o que é verdade? Eu queria trabalhar com porcelana. Fazer uma massa de porcelana e trabalhar com porcelana. E eu tenho um forno de 1000. Não posso. Não tenho condições. Porque a porcelana, eu vou queimar lá 1240. Mas eu posso pegar uma peça, uma cerâmica, eu posso pegar uma argila escolar e fazer as minhas pecinhas, o meu sagar, daria para fazer o raku, mas o raku aí já é outra história. Aí já não é tão fácil assim. Mas eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer várias. Posso fazer vasinhos, eu posso fazer... Ai, meu Deus, tem tanta coisa que fazer que a gente até fica pensando. Só não posso fazer utilitário. Como é a mesma coisa no esmalte. Eu posso usar... Olha aqui, ó, que coisa interessante. Eu posso usar um esmalte de vidro para trabalhar numa cerâmica? Posso. Desde que eu vou trabalhar com a cerâmica de 1000 graus e eu sei que o esmalte de vidro é 780. Claro que vocês vão ter que saber como é que eu vou chegar aí, mas eu vou chegar. Então o recurso é enorme. Gente, eu já está quase desligando, tá? Eu vou agradecer, acho que falei assim, ó, nos mitos e nas verdades. Falei da sala, eu não preciso ter uma sala fora para poder. Eu mesmo comecei eu comecei na cozinha,
Depois nos reunimos, eu e uma amiga minha, e fomos num ateliê, que eu já contei para vocês. E depois eu fui para casa e nunca mais saí. Eu não sei, a Graça não tá mais aí, mas eu acho que nós não tivemos, assim, ó... Não sei se eu acho que a gente teve 3 ou 4 anos trabalhando juntas, eu acho que não foi mais do que isso aí. E nos 30 anos, mais de 30 anos que eu tenho, tudo foi dentro de casa. Tudo meu ateliê foi dentro de casa. Uma hora com espaço pequeno, outra hora com espaço grande. Eu hoje estou em um espaço pequenininho que está muito bom, muito obrigada. Né? Mas eu estou com outra proposta. Porque eu também já estou, né, começando a fazer outro tipo de coisa. Mas a gente que começa, esse meu pessoal que está começando agora, essas pessoas que estão me procurando, estão começando assim, ó, do básico, do básico, do básico. Então, isso é verdade. Eu não preciso ter uma sala na rua para poder fazer. Olha, eu sou... a minha vida foi assim, tá? A outra pensa assim, preciso de um forno para queimar? Não. Eu já falei para você assim, ó, vamos nos ateliês. Eu não gostei desse, eu vou pro outro. Eu vou pro outro. Eu posso ir pipocando até eu achar o que eu quero. Mas não fiquem preocupados, eu tenho que comprar um forno que vai custar lá. Eu tenho que ter um forno. Eu só tenho que ter um forno, olha aqui, ó, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Eu tenho que ter um forno quando eu abro um espaço cerâmico para dar aula. Aí eu tenho que ter um forno. Eu tenho que queimar as peças dos meus alunos. Eu não posso dar aula. Eu não posso dar aula de ser... É que eu não posso, cara. Todo mundo pode dar aula e fazer. Só que é uma coisa lógica. Eu tenho que ensinar até como queimar. Né? Eu não tenho que ensinar ela como é que ela vai botar lá no forno. Não. Eu tenho que ensinar o processo da queima. Ele tá quente, como é que ele vai queimar, como é que não vai queimar. Isso sim. Aí eu tenho que ter um forno. Mas eu, para comer... Tá, existem os ateliês. Os ateliês têm centenas de alunos e tem 2, 3 fornos, não interessa, entendeu? Tem um forno. Então, os ateliês são... A gente vai no ateliê para aprender a fazer. Para aprender a fazer a peça, para aprender a queimar. Mas eu não posso frequentar o ateliê. Mas eu posso fazer o meu em casa. Eu posso ir lá para o Google, eu posso ir lá para o YouTube, ver como é que eu faço, como é que se faz, e vai indo, vai aprendendo. Eu, quando comecei o Sagar, foi assim, ó, quando começamos, não me lembro assim muito bem mais, tá? Que eu comecei as primeiras aulas com o Nelson, aí depois sempre eu e o Nelson, sempre aqui, não é ao vivo nunca. É sempre pela internet. Então eu fui ver como é que os americanos faziam o Sagar. E achei muito interessante. E assim depois já começamos a debater, eu e o Nelson, assim, o porquê que era assim, como é que não era, o que se faz, o que não se faz. Então, assim, ó, tem muita coisa que eu vou complementar aquilo que eu sei lá no YouTube. Lá no curso online. Gente, eu vou agradecer vocês a todos pelo carinho. Hoje foi bem movimentado, né? Um beijo a todos. Terça-feira tem mais.